Essa noite eu quero ministrar uma palavra que, na verdade, ela nasceu na aula do cursão da segunda-feira. Não, quarta-feira. Segunda-feira foi o Denorai que deu a aula. E quarta-feira foi o início de uma matéria, como ser dirigido pelo Espírito Santo, que eu considero algo importantíssimo na vida de qualquer pessoa, porque eu tenho certeza que aquele que é dirigido pelo Espírito Santo vai dar tudo certo na vida dele. Amém? Amém? Quantos creem, dão glória a Deus? Amém. Então a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa fundamental. Eu tenho que entender o seguinte, que nós servimos a um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas muitos pensam que o Espírito Santo é a parte menor de Deus. Não tem nada a ver. Ele é tão Deus como Deus Pai. E o próprio Senhor Jesus diz assim: aquele que vê o Pai, me vê. E ele disse aos seus discípulos, quando ele estava sendo assunto ao céu, ele disse assim, que convinha que ele fosse, para que o outro Consolador viesse. E essa palavra outro, no original, tem um sentido de ser a mesma natureza. Então o Espírito Santo, ele tem a mesma natureza do Pai e do Filho. Então a mesma graça que aqueles discípulos tiveram de ver Jesus, andar com Jesus, ouvir Jesus, nós temos hoje na pessoa do Espírito Santo. No entanto, a habitação dele é de dentro. Hoje o nosso relacionamento com ele é por meio da fé. O próprio livro de Hebreus diz assim, que aquele que quer agradar Deus tem que crer que ele existe, e que ele é galardoador para aqueles que o buscam. Então diga para o seu irmão assim: você tem que crer que ele existe, e que ele é recompensador para os que buscam. Então, para aqueles que buscam a Deus, a presença de Deus, tem uma recompensa. E que recompensa que é essa? A recompensa de ter uma amizade com o Espírito Santo. Fala para o seu irmão: hoje você está aqui para aprender a ter uma amizade com o Espírito Santo de Deus. E quantos querem, dão glória a Deus. Porque presta bem atenção. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, na versão A Mensagem, que é uma versão contemporânea, ela diz assim: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Diga glória a Deus. Olha que coisa mais linda, que coisa mais poderosa de saber que com o Espírito Santo nós podemos ter uma amizade profunda. Algo apenas não superficial, mas algo profundo, onde nós podemos conhecer os mais profundos intentos do coração dele. Entenda o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa, e toda pessoa tem o quê? Um coração, tem sentimento, tem emoções, tem desejos, tem sonhos. E esse Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem tudo isso, porque ele é uma pessoa, e ele quer constituir conosco uma amizade profunda, que nessa noite o Senhor vai abrir os seus olhos, para você entender a importância dessa amizade. Porque presta bem atenção, existe na vida cristã duas substituições que acontecem na vida do crente. Fala para o seu irmão: primeiro, meu irmão, Jesus morreu por você. Quantos aqui que Jesus morreu por você? Lá na cruz, ele morreu. A cruz era para ele? Não, era para quem? Para nós que somos pecadores. Então ele nos substituiu lá. Então na morte, ele morreu e morremos com ele. Mas ao terceiro dia aconteceu o quê? Também forte. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Então ele ressuscitou. Assim como ele ressuscitou, ressuscitamos juntamente com ele para uma nova e poderosa vida. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então veja bem, a ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos com ele. E essa vida que nós agora vivemos
é a nova criatura que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Então fala para o seu irmão, antes de Cristo, meu irmão, a sua vida era uma. Agora com Cristo, a sua vida é outra. Quem pode dar glória a Deus nesse lugar? Lembra daquela pessoa depressiva? Morreu na cruz. Lembra daquela pessoa magoada? Aonde? Na cruz. E quando ressuscitou, ressuscitou uma nova criatura, parecidíssima com Jesus Cristo. Esse é o desafio, de apropriarmos dessa identidade que Ele trouxe para nós, com essa nova vida que Ele nos deu o direito de viver. Então, presta bem atenção. Tem um pastor americano, o nome dele é Francis Chan. Esse pastor, ele escreveu um livro que eu fui profundamente impactado, que chama assim, Espírito Santo, o Deus quase esquecido. E esse livro, ele dá um testemunho. Ele fala assim, que se ele fosse Satanás, o que ele ia fazer para destruir a vida das pessoas? E impedir que o propósito de Deus fosse cumprido na vida das pessoas? Ele ia fazer o quê? Ele ia tirar o foco das pessoas para ignorar o Espírito Santo. Então fala para o seu irmão, em nome de Jesus, você não pode ignorar a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque sem uma amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, quando nós agimos, o que vai acontecer? Você vai agir na sua força natural. E por causa que nós agimos na nossa força natural, todo o resultado que você fazer vai ser o quê? Natural. Você vai até o limite da sua força. Você vai até o limite do seu entendimento. Você vai até o limite da sua capacidade. Então presta bem atenção. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus, meu irmão. Hoje você vai sair daqui consciente dessa amizade. Amém? Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Então, sem a força do Espírito Santo, a igreja não é diferente em nada de qualquer instituição do mundo. O que nos traz a diferença aqui, Rodney? A presença manifesta. Quando uma pessoa chega aqui e vê a presença manifesta, na hora ele se arrepende dos seus pecados. Ele nasce de novo. O milagre da nova criação acontece na vida dessa pessoa, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas sem essa força, nós não conseguimos fazer nada. Então fala para o seu irmão, sem a força do Espírito Santo, você não converte uma vida sequer. É ou não é? A pessoa vai olhar para você e vai falar, não, esse aqui, os problemas que ele tem, ele está falando para ele mudar de vida, sendo que a vida dele está toda derrotada. Então nós precisamos do agir do Espírito Santo de Deus, para ver o bom perfume de Cristo. Quem estava aqui no culto aqui? O bom perfume de Cristo. Onde que o bom perfume de Cristo exala, ninguém fica sem ser tocado pela presença dele. Então, primeira coisa, toda a obra do Espírito Santo é, para o seu irmão, nos livrar do poder do pecado. Amém? Qual que é a primeira obra dele? Te livrar do poder do pecado. Mas essa é toda a obra do Espírito Santo? Não. Essa é um lado da moeda. Ele te livra do poder do pecado para você viver uma vida santa e vitoriosa. E quem quer viver uma vida santa e vitoriosa, dá um glória a Deus. Mas também, fala para o seu irmão, agora tem o outro lado da moeda. Ele quer nos livrar de viver uma vida totalmente natural. Uma vida natural, onde a pessoa não sente, não é tocado, não tem transformação na vida dele. Apenas a vida natural, as finanças, ou talvez uma conduta é mudada. Mas isso é muito pouco perto do que o Espírito Santo quer fazer na vida da pessoa. Sabe, além de nos livrar do pecado, Ele quer nos livrar de uma vida natural. Porque você viver uma vida natural, você não vai ser um instrumento dele. Você precisa de ser alguém com amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, para ouvi-lo, para obedecer, para senti-lo, para ser usado por Ele. Então
Então diga assim, em nome de Jesus. Além do pecado, o Espírito Santo vai me livrar de toda a vida natural. Quem crê, dá glória a Deus. Amém, Rodney? Porque quem vive uma vida natural não vai cumprir o propósito de Deus. Ele tem que conhecer o sobrenatural de Deus. Então, sendo que Ele hoje tornou a nossa vida. Qual que é a sua vida? Pergunta para o seu irmão. Quem é a sua vida? Primeiro, deixa eu te falar. Sua vida é sua? Nunca foi. Primeiro era do diabo, antes de Cristo. Você era escravo do diabo. Amém? Amém. Você era escravo do pecado, vivia uma vida debaixo de maldição, estava condenado para o inferno. Então você nunca foi de você. Era escravo. Agora, você faz parte de alguém que te comprou. O Espírito Santo de Deus fez o que com a sua vida? O que ele fez? Então fala para o seu irmão. Você entendeu? Que você não é dono da sua vida? Que Ele é a sua vida? Pastor, esse é o Evangelho. Se alguém falou isso para você antes, estou te avisando. Você não é dono da sua vida. Primeiro, você morreu. O velha criação não existe mais. Agora é uma nova criação. E essa vida agora que você está criado para ela, o Senhor tornou-se a sua própria vida. Pastor, onde que está escrito isso? 1 Coríntios, abre aí para mim. Capítulo 6, versículo 17. Vamos ler esse texto aqui. Todo mundo juntos. Vamos lá? 1, 2 e? Mas quem se une ao Senhor é um só Espírito. Quem se uniu com o Senhor aqui? Você se tornou um só com Ele. Ele é a sua vida agora. Você foi amalgamado. Eu tenho uma ilustração joia que eu sempre falo. Quem gosta de bolo de chocolate aqui? Dá um glória a Deus aí. E quem faz um bolo bom de chocolate aí? A Beth? Não me convida, que eu gosto. Mas você faz também? Então, na próxima visita fica a sugestão. Amém? Então veja bem. O que nós precisamos para um bolo de chocolate? Óbvio, chocolate. O que mais? Leite, farinha, corraial. Vamos pôr um granulado nisso. Aí põe até uns confete. Olha, esse bolo virou de aniversário. Amém. Pegou, misturou, bateu, jogou no forno, tirou. Agora tem como comer só o chocolate? Só o leite? Só açúcar? Tudo virou o quê? Um só. Então fala para o seu irmão, assim é a sua vida. Você se tornou um só com Jesus. Aleluia! Um só. Você está misturado, você está totalmente comprometido com Ele. Então, glória a Deus. Amém, irmãos? Então agora tem que tomar consciência dessa união perfeita, desse milagre. E por causa que essa união perfeita aconteceu, agora eu tenho que desenvolver uma comunhão, um relacionamento de amizade, onde o Espírito Santo agora, Ele é a minha vida. Ele é aquele que vai me guiar, vai falar comigo, vai direcionar, vai me mostrar, vai me desafiar, vai me restringir, vai me constranger. Ele é a minha vida. É nele que eu tenho que apoiar toda a minha vida, porque Ele é a minha vida. Se eu quero empreender, é o Espírito Santo que eu preciso. Se eu quero educar um filho que eu não estou dando conta de fazer, busco o Espírito Santo. Se eu não estou conseguindo vencer o meu casamento não está do jeito que eu gostaria que estivesse, procura o Espírito Santo de Deus. Porque presta bem atenção, irmãos. Muitos falam em poder, está certo, o Espírito Santo é o poder mesmo de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Muitos anseiam Ele para ver as dádivas de Deus, está tudo certo também. Mas muitos buscam sinais. Mas eu quero falar para você, com respeito à pessoa do Espírito Santo, nós temos que desejar, antes de ser usado, conhecê-lo. Conhecê-lo. E muitos não conhecem o Espírito Santo de Deus. Tem consciência da sua presença manifesta, sua presença, a onisciência dentro dele.
Mas conhecer o Espírito Santo faz parte de uma amizade, irmãos. Algo que custa, que tem um preço, que tem que ser desenvolvido, que tem que ser planejado, que tem que ser nutrido, desejado. E o Espírito Santo é esse a qual nós vamos criar essa amizade tão profunda. Amém. Como que isso acontece? Fala para o seu irmão, é caminhar com Ele, conversar com Ele, apoiar-se nele, não no dia da crise, porque muitos chegam diante do Espírito Santo quando o seu sentimento está destruído, chega lá todo destruído, não aguento mais esse casamento, não aguento mais esse empregado, não aguento mais, chega com todo o sentimento destruído. Não está errado, mas é só nessa hora que a gente vai buscar Ele. Só na hora que você está destruído, Ele quer mais do que isso. Ele não quer o nosso resto do sentimento. Ele quer os sentimentos mais nobres que Deus colocou no nosso coração. De alegria, de prazer, de deleite, de desfrutar, de conhecer, de tocar nele, de sentir ele, conseguir enxergar ele em situações. De ver não apenas as circunstâncias, mas por detrás das circunstâncias, ver o Espírito Santo de Deus te auxiliando, te apoiando, testificando que você é um filho amado de Deus. Essa é a condição, com a amizade que o Espírito Santo de Deus traz no nosso ver e a nossa vida cristã. E eu quero falar algo aqui para você. Se alguém chega para você e fala assim, nossa, a vida cristã é difícil demais, esse cara não conhece o Espírito Santo, porque não tem nada mais apaixonado desse mundo que a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando você prova dele, o gigante diminui, a circunstância parece que nem existe, porque você tem uma intimidade com esse Deus tão poderoso dentro de você. E eu quero falar para você, cada momento da nossa vida, o desafio é chamar Ele para participar, ter consciência que o dia nunca pode começar antes que nós o encontremos, antes que nós voltemos para Ele e pedimos todo o auxílio dEle. Sabe, eu quero falar para você, o Espírito Santo não é só reservado para pessoas super especiais. O Espírito Santo não é só para o pastor, o profeta. Não, o Espírito Santo é para aquele que tem fome e sede, para aquele que quer conhecer, para aquele que quer caminhar com Ele como um amigo, como alguém que quer compartilhar de coração para coração. Esse é o desejo de Deus, de termos um relacionamento íntimo com Ele, não um relacionamento baseado numa religião, onde você num dia da semana vai lá para ouvir alguma coisa de Deus. Não, nós vivemos um relacionamento constante com esse Deus tão santo, vivo dentro de nós. Sabe, irmãos, Deus não criou um relacionamento complicado. Mas fala para o seu irmão, mas custa caro. Não é complicado, mas custa o quê? Caro. Por quê? Custa o nosso orgulho, custa a nossa distração, custa a nossa independência, custa tudo isso, e é caro. É caro se render diante de tudo isso. Mas eu quero falar para você, a partir do momento que você entra num relacionamento íntimo com Ele, sabe, eu quero falar para você, a vida cristã começa a ter sentido para você. Amém. Se você é aquele que ainda não achou o propósito, é porque você ainda não criou a amizade que o Espírito Santo espera com você. Porque quando você cria essa amizade com Ele, Ele revela no seu coração. E não tem ninguém que Ele o chama, que Ele não quer capacitar, participar da vida dele e se tornar a própria vida dessa pessoa. Sabe? Talvez a pessoa pergunte, tá, pastor, custa meu orgulho, custa minha independência, custa meu individualismo, custa tudo isso. Mas o que eu vou ganhar com isso? Fala para o seu irmão, você vai ganhar a presença, a voz, a amizade do Espírito Santo de Deus. Tem coisa mais gloriosa do que isso? De você, num momento íntimo com Ele, sentir
Ele falando no seu coração de coisas que são dele e revelando ao seu coração. Porque a palavra de Deus fala que tem coisas que o Espírito Santo só revela para aqueles que o amam, para aqueles que o desejam, que não vê ele como um amuleto no dia da dificuldade, sabe? Não há nada nesse mundo que se compara ao Espírito Santo de Deus. Quer falar, bom dinheiro? Fala para o seu irmão, se falar que não é mentira. É bom dinheiro ou não? É. Se você falar que não, ele vai sumir da sua vida. Não fala, é bom. É bom. Mas diga assim, não se compara ao Espírito Santo de Deus. Ter carro novo é bom? Bom, fala para o seu irmão, é bom. Mas não se compare ao Espírito Santo de Deus. Então nessa noite eu quero falar algumas coisas aqui para trazer um significado. Por quê? Nós vamos descobrir o que significa servir a Ele, não à distância. Porque nós não temos que servir a Ele distante. Nós temos que caminhar com o Espírito Santo como o nosso melhor amigo. Amém. Nosso melhor amigo. E ter essa alegria de conhecer. Então fala para o seu irmão, primeira coisa. Amizade com o Espírito Santo começa com a reverência, o reconhecimento da sua personalidade. A amizade com o Espírito Santo, Luana, começa com isso. Quando você o reconhece, quando você percebe e reconhece a sua personalidade, quando você tira tempo para falar, para sentir, ser guiado e você amar Ele. É isso que começa a amizade com o Espírito Santo. Mas entenda o seguinte, irmãos: até que você comece a tratá-lo como uma pessoa, a amizade não pode começar. Olha que coisa profunda. Enquanto você não tratar o Espírito Santo como uma pessoa dentro de você, com sentimento, com desejo, com visão, com sonhos, a amizade ainda não vai começar. Porque se ele começar com você com esse nível, você não vai chegar onde que ele quer que você chegue, no amor dele. Conheça a raiz do amor dele, que tem o poder de lançar fora todo o medo da sua vida. Então, eu tenho que entender. Primeira coisa, eu tenho que tratar ele como uma pessoa. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Sabe, muitas pessoas desejam os dons. Eu já conversei com pessoas, por causa que Deus me usa para curar pessoas enfermas. O pastor põe a mão na minha cabeça para que eu possa curar enfermos também. Mas sabe como tudo isso começou? Amando o Espírito Santo. Porque, presta bem atenção, Deus nunca vai te dar um dom que não seja ministrado pelo amor. Por quê? Porque se você quer um dom de curar, entenda o seguinte: vai ter um amor que o Espírito Santo vai criar dentro de você. Quando você vê um enfermo, você vai ficar com compaixão da vida dessa pessoa. Aí esse dom, ele cresce, ele flui. Então tudo que o Espírito Santo quer dar para nós é por base do amor dele. Primeiro, fala para o seu irmão, primeiro, o amor dele. Amém? Então entenda o seguinte: você não pode fazer amizade com quem você ignora. Como que é isso, pastor? Vou te falar um negócio. O dia tem que começar com ele e terminar com ele. Amém. Começar com ele: Senhor, estou aqui. Mas não é, presta atenção, um monólogo, onde só você fala: Senhor, estou indo trabalhar, me livra do mau motorista, me livra do homem maligno, me livra disso, me livra daquilo, amém, tchau. Monólogo, só você falou. É um diálogo. Você começa a dizer: Espírito Santo, para o seu irmão, a partir de hoje, você vai dar um bom dia para o Espírito Santo. Amém? Começar bom dia, Espírito Santo. Vamos começar esse dia. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, obrigado por essa mesa farta, obrigado porque eu tenho um trabalho para sair, obrigado por tudo. Você começou o dia conversando, mas não para por aí, dá um tempo para ele falar. Talvez tenha uma coisa lá na frente que ele quer falar com você e você apressado vai embora. Aí na hora que dá o ruim, como todo mundo fala,
eu acho que o Senhor não é na minha vida. Não, eu iria te avisar. Mas você foi antes. Então fala para o seu irmão, em nome do Senhor Jesus. É um diálogo. Você fala, mas você ouve. Amém? Então a reverência, guarda isso no seu coração, é uma porta aberta. O que é reverenciar? Reconhecer. Eu já tive a oportunidade de sentar do lado de um rei mesmo, rei de Gana. Ele é pastor, King Fletcher, e ele participou de uma conferência em Goiânia. E na época que ele foi, a conferência era para 100 pessoas. E eu sentei do lado dele. E quando você sabe que é uma pessoa importante, né? Parece que você fica até assim, deixa eu sentar até mais firme aqui, porque o cara é rei. Você tem reverência. Então fala para o seu irmão, fala, você tem que ser reverente. Amém? A personalidade dele, por exemplo, tem gente que vem para o culto. Amém. Ele tá joga tigrinho na hora do culto, sei lá, conversando no WhatsApp. O Espírito Santo está aqui. Seja reverente. Ouça. Porque no momento que você menos espera, é a hora que ele vai falar no seu coração. No momento que você menos espera, ele vai te trazer uma visão clara no seu espírito para você entender o que você está passando. Então seja reverente. Busque. Entregue o seu coração. Então quando você sabe que alguém está presente, você reaja a essa presença. Se você sabe que ele está movendo como ele está movendo, desde o louvor aqui nesse lugar, você tem que reagir a isso. E em certo momento alguma lágrima tem que correr do seu olho. Em certo momento algum sentimento tem que ser expresso a essa presença tão doce. Por quê? Como que eu reajo? Você fala com ele, você escuta ele, você faz uma pausa, você para tudo se for necessário, você não passa por ele sem perceber a presença dele. Tem gente que Deus está movendo, o cara passa como se estivesse acontecendo nada. Está ignorando quem? A presença do Espírito Santo. Presença. Você tem que ser reverente. Se está acontecendo duas coisas, eu falei, os líderes de célula, uma célula boa, cheia do poder e cheia da simplicidade, da pureza. Tem que ter poder, mas tem que ter simplicidade. E como que é isso? É o Espírito Santo. Ele é uma pomba. É o poder, mas é uma pomba. É poder para curar, para libertar, para transformar, mas é aquele cicio, aquela voz suave, aquela coisa que te traz uma restauração dentro do seu ser, que você nunca experimentou em terapia, em nada. Não que isso não tenha o seu valor, tem, mas é natural. O Espírito Santo de Deus vem e liberta seu ser, transforma você. Muitos caminham pela vida sem conhecer Ele. Eu quero falar para você, irmãos, essa é a maior tristeza de um pastor, de edificar, pregar uma pessoa, talvez 10, 20, 15 anos, e quando você conversa com aquela pessoa, você vê que ele não tem amizade nenhuma com o Espírito Santo, que não é íntimo. Nós precisamos de ter essa amizade profunda, de desfrutar, ter deleite, encontrar a verdadeira alegria, porque Jesus falou que Ele quer que a nossa alegria seja completa, e tudo que nós pedimos a Ele vai nos dar. Mas para esse nos dar, primeiro, a alegria tem que ser completa. E quando que eu tenho uma alegria completa? Quando eu tenho essa amizade com o Espírito Santo. Porque eu quero falar para você, meu irmão, eu gosto do dinheiro, mas se eu não tiver, eu sou feliz do mesmo jeito. Porque eu tenho um amigo fiel que cuida de detalhes na minha vida, que nunca deixou eu passar fome, nunca deixou eu passar necessidade. No dia que eu fiquei enfermo de uma asma, ele tirou essa asma da minha vida. Então ele é meu amigo fiel. Eu encontrei uma alegria completa. Falta nada, sou satisfeito. O Espírito Santo é esse. Fala para o seu irmão, é esse que você tem. Reverenciar, perceber, dar tempo para Ele. Então veja bem, irmãos, o Espírito Santo não se manifesta num ambiente que é desonrado.
Se tem desonra, ele não manifesta. Isso já é uma advertência para a gente cuidar do ambiente da nossa casa. Amém. O que mais queremos na nossa casa, irmão? Amém. A presença de quem? Deus. Deus manifesta. Cuide do ambiente. Não aceite o filho desonrar você não, pai e mãe, porque a desonra dele vai atrapalhar a manifestação do Espírito Santo. Mas também, marido, não desonra a sua esposa não, porque a sua palavra dura vai impedir o Espírito Santo de manifestar na sua casa. Também, esposa, você tem que se submeter ao seu marido com alegria do coração, porque se você for dura, não quiser submeter, ver a sua casa, andar debaixo do propósito de Deus, o Espírito Santo não pode manifestar lá. Nós temos que cuidar, ter um ambiente de honra. Por quê? Porque ele é um amigo. Aleluia. Um amigo fiel. Ele não se manifesta em ambientes onde ele é ignorado. Por que essa igreja aqui, graças a Deus, o louvor tem presença? Aleluia. Porque nós não ignoramos ele. Se ele falar que vai ser 10 minutos a mais de louvor, vai ser 10 a mais de louvor. Porque nós não ignoramos o agir dele. Para caminhar com ele, você precisa aprender. Fala com o seu irmão. Parar de falar. Parar de falar. E, não, peraí. A parar quando ele fala. Amém? Se ele está falando, o que você tem que fazer? Para, cala a boca. É ele, deixa ele. Agora é ele que quer ministrar no seu coração. Mas, se ele está chorando, o que você tem que fazer também? Chora com ele. Desfruta. Não é a tristeza que não tem solução na vida. Não é esse choro, não. É o choro da doçura dele, da alegria, do toque, da manifestação. A tremer quando ele quer te corrigir também. Porque o Espírito Santo, o que ele faz? Corrige. E muitas vezes a pessoa ignora a correção dele. Você tem que falar, meu Deus, você está me corrigindo, é porque em certo momento esse relacionamento de amizade pode ser quebrado. Senhor, me corrija, por favor. A celebrar quando ele está movendo. A reverenciar quando ele traz a clareza no seu coração. Sabe, a reverência, ela traz profundidade. Amém. Até onde você quer ir com ele? Pergunta isso para o seu irmão. Até onde? Que nível de relacionamento que você quer ter com ele? Se ele é um colega, ele vai ser um colega. Mas se ele se tornar o seu melhor amigo, ele vai ser o seu melhor amigo. Ele vai te compreender. Porque essa é a palavra de Deus. Ele nos compreende. Sabe, Moisés, quando ele viu aquela sarça ardente, qual que foi a ordem de Deus? Tira a sandália. Não é porque a poeira era santa. É porque ele reverenciou a presença. Nós temos que reverenciar a presença. Nós temos que desenvolver isso. Porque quando você reverencia, marca a sua vida. Fala para o seu irmão, a reverência marca a nossa vida. Moisés foi marcado, mas reverência não é um dia de culto, não é uma conferência, não é um encontro, não é uma experiência, é uma comunhão diária com Ele. É um abrir dos olhos, ser movido por Ele. Você começa a reconhecer quando Ele entra no ambiente. Sabe, irmãos, eu sei onde tem presença de Deus. Eu sei, porque eu tenho amizade com Ele. Quando eu chego no ambiente, eu sei se a célula tem mover de Deus, eu sei se a pessoa tem amizade com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu sou um amigo íntimo dele. Eu estou pregando de algo que eu vivo. Isso aqui foi construído com a minha vida aqui, ó. Eu não peguei Ctrl+C e Ctrl+V não. Isso aqui é a minha história, isso aqui é a minha vida. Isso aqui é algo, qualquer hora que você quiser sentar comigo, eu te falo do meu amigo Espírito Santo. Eu te falo de muita coisa que ele fez na minha vida. As experiências diárias que eu tenho com ele. Então eu entendo o seguinte, você começa a reconhecer quando ele entra no ambiente. E quando ele está, você tem que se render a ele. Se render a esse amor. Sabe, essa sensibilidade é a base da amizade, irmãos. Se você a vida inteira foi um crente duro,
intocável, que sensibilidade você vai ter diante da presença dele? Como que você vai perceber? Porque é a parte mais sensível de Deus. A mais sensível de Deus. É a parte onde que você tem que parar. Peraí, deixa eu voltar para a minha origem. O Espírito, e perceber. Então essa sensibilidade é a base do nosso relacionamento. Porque quanto mais você o reconhece, mais ele se revela. Ele não se impõe a ninguém. Ele é aquele que chega na porta e faz o quê? Bate e faz o convite. E vê quem está lá dentro, se quer permitir ele entrar. Esse é o Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão, primeira coisa, reverenciar. Reconhecer a pessoa dele. Diga assim, segundo, princípio da sabedoria é a amizade com o Senhor para aqueles que o temem. Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Mas esse versículo na versão A Mensagem diz assim: a amizade de Deus é para os seus adoradores. São esses a quem o Senhor confia. Oh, qual é a consequência de você ter amizade com o Espírito Santo? Ele confia em você. Você confia em quem não é seu amigo? Você confia? Nós que somos naturais não confiamos. Imagina Deus. Então, para termos a confiança do quê? Quando você tem uma amizade com o Espírito Santo, presta bem atenção. Ele sabe que você vai fazer o que ele está pedindo. Ele sabe que não vai ter preço caro demais para servir ele. Ele sabe que você vai ter uma disposição de ouvir detalhes para que você cumpra o propósito dele. Imagina Moisés, irmãos. Moisés, Marcelo, foi chamado de amigo de quem? De Deus. E quando você vê o tabernáculo, a construção daquilo, é coisas cada detalhe que você fica perplexo. Mas como que Moisés conseguiu replicar tudo isso? Porque era amigo de Deus. Parou para ouvir. Não quis a opinião própria. É sim, Deus, então vai ser desse jeito. É esse material, não vai ser diferente não, é desse jeito. É assim quando nós temos a amizade com o Espírito Santo. Você se torna mais sensível, irmão. Porque, presta bem atenção, uma coisa é certa: pessoas influenciam. Se você andar com uma pessoa dura demais, como que você vai terminar? Duro? Mas se você andar com o Espírito Santo, imagina como que você vai terminar, Elson. Glória a Deus. Mas quebrado. Você vai terminar sensível. Ou seja, a amizade com o Espírito Santo não elimina a reverência, ela aprofunda mais. Porque quanto mais amizade você tem, mais você quer conhecê-lo, e mais você o admira. Mais admiração, mais parecido você vai ficar com ele. Você se torna ainda mais consciente do caminhar, que você caminha com Deus vivo dentro de você. É isso. O Espírito Santo é quem, Wilson? Deus vivo. O Wilson esqueceu de um pequeno detalhe, que ficou 27 segundos morto. Quantos dias atrás, Wilson? 16 de abril, conta até 27 aí que você vê. O nosso cérebro é gordura e depende de oxigênio. Com esse todo o tempo, o cérebro vira patê. Mas por que não morreu? Tem um Deus vivo ali. Deus vivo. Esse Deus vivo está ali, disposto a relacionar, a conversar, te amar, fluir na sua vida, te fortalecer, te encorajar quando não tem ninguém. Sabe aquela casa que todo mundo é contra você? Tem um Espírito Santo falando: vai, pode ir que eu te garanto, eu e você sempre vai ser a maioria. Onde você entrar, eu vou te respaldar. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te abençoar. Esse é o Espírito Santo de Deus.
E é nessa confiança que nós temos que andar com Ele. Entender, Ele é um Deus vivo, não é morto. Se Ele está vivo, Ele tem sentimento. E se Ele tem sentimento, Ele quer mostrar os melhores para mim. Ele quer que eu viva nesse ambiente. Então a confiança é construída quando Ele vê que alguém importa mais com Ele. Se Ele perceber que você importa com Ele, você vai ser um alvo do amor dEle. Você vai conhecer o favor dEle de um nível que você jamais viu. Porque é isso que Ele é. O próprio favor de Deus na nossa vida. Presta bem atenção, irmãos. Quando você cria esse nível de amizade, uma coisa é certa, fala para o seu irmão. Uma coisa é certa, meu irmão. Os milagres vão vir. O poder fluirá. E você vai ser transformado. Quando que a amizade começa? Com reverência e reconhecimento dele. E com amor. Quando ele olha no coração de uma pessoa faminta. E essa pessoa fala assim: oh amado Espírito Santo. Sabe, nesse momento, irmãos, o Espírito Santo, ele traz sobre a sua vida tudo aquilo que você mais quer, que você tenta correr atrás, que você luta para ter. Nessa hora o Espírito Santo derrama na sua vida. Porque toda a obra do Espírito é plena. Estou falando isso há alguns dias. Quando Deus criou o Éden, não criou um pezinho de manga, foi crescendo, 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 depois deu fruto. Não, já cresceu, já fez pleno para dar fruto. Assim é a obra do Espírito Santo na sua vida. Ele faz a obra na sua vida plena. Fala para o seu irmão, ele não te cura mais ou menos, não. Ele te cura de verdade. Saúde plena. Fala para ele, não te prospera mais ou menos, não. Ele te prospera com paz na sua casa, com um casamento vitorioso, com alegria na família, com paz na entrada, na saída. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, irmão. Fala para o seu irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Vou falar só o terceiro, porque é 10. Vou terminar domingo que vem. Se é possível, eu termino o outro ainda. Quantos estão sendo edificados? Terceiro, a intimidade cresce através da comunhão diária, não de encontros ocasionais. Sabe, você foi desenhado por Deus. Lá na criação, Deus diz assim: façamos. Estava quem envolvido ali, Beth? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles pegando, modelando o homem. E Ele modelou o homem como? Para ter intimidade com o homem. Ele criou você com a estatura dentro do tamanho dele. A prova é que o Espírito Santo está aí. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso Criador, quando estava criando, o Espírito Santo estava junto. Ele é o poder de Deus da criação. Deixa eu falar algo aí. A Bíblia diz o seguinte, Edson, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava. O Espírito o quê? Pairava. Quando Deus disse: haja luz, houve luz. O que é isso? O Espírito Santo está pairando no caos da sua vida. Você está achando que está sozinho nessa? Não, o Espírito Santo está pairando, esperando uma palavra de Deus na sua boca, esperando uma ordem divina, uma palavra. Quando você pega a Bíblia e confessa a Bíblia, o Espírito que paira move o sobrenatural. Abre a porta, transforma, cura, liberta, muda o quadro, não cria. Primeiro, seja consciente dessa amizade. E essa amizade tem que ser fruto de uma intimidade. Porque encontros esporádicos, o que é isso? O culto é muito pouco, irmão. Só culto e só célula é muito pouco. Pega aquilo que Ele quer da sua vida. Ele te quer todo dia. Amém. Todo santo dia. O Espírito Santo quer falar com você, quer ouvir você, quer abençoar você, quer derramar coisas boas sobre a sua vida. A amizade com o Espírito Santo não se forma por meio de altos e baixos. Igual eu falei para você, não é um evento espiritual, uma conferência. Nossa, esse ano eu participei de uma conferência. Nossa, naquele dia, que lá foi um momento, irmãos, foi um êxtase. Mas esse ponto alto desce. É todo dia, cativando, construindo,
amando, desejando, falando com Ele, ouvindo Ele, nutrindo com constância. Um relacionamento com o Espírito Santo é nutrido com constâncias. Assim como nós, qualquer outro relacionamento. Quem é casado aqui? Você é casado. Você fala com a sua esposa, ou deveria falar pelo menos quantos dias por semana? Todo dia com ela. Você chega cansado de sua esposa, talvez ficou em casa, ela quer falar coisas com você, aí você chega, não, Deus me livre, dor de cabeça, essa mulher pegando no meu pé, deixa eu descansar, vou tomar um banho, tomar um remédio, vou dormir, tchau. Ela, presta bem atenção, ela representa o Espírito Santo dentro da sua casa. É a parte mais sensível, não frágil. Porque muitos pensam que o Espírito Santo é frágil, não é não. Mulher é frágil, irmãos. Mais forte que você, quer uma prova? O dia que você adoece, você quase morre. Homem. Ela não é mulher. Ai, estou morrendo. A mulher está gripada, está com a garganta inflamada, está com o menino no colo, está olhando para as louças. Não é, irmã? Homem é fraco demais. Mulher é sensível, é forte, sensível. O Espírito Santo é forte e sensível. Ele é o poder de Deus. Ele é a parte mais nobre de Deus. Seu relacionamento com o Espírito Santo exige atenção diária. O que você quer do Rod? Atenção. É ou não é? O que toda mulher quer do marido? Atenção. O que o Espírito Santo quer de todo filho de Deus? Atenção. Ele não busca uma visita por semana. Ele busca sua atenção. Ele busca ouvir. Sabe, poucos dias só leva você ao entusiasmo. Aquele culto passou. Segundo, amanhã, o que nós vamos fazer? Vamos esperar o próximo culto, a conclusão da palavra, ou vamos decidir a partir de amanhã começar uma amizade com Ele? Porque a amizade não pode começar enquanto você não o considerar. A partir do momento que é a consideração, Ele é uma pessoa. Assim como eu tenho necessidade, o Espírito Santo tem. Assim como eu gosto de ser amado, Ele gosta de ser amado. Assim como Ele gosta de ser ouvido, Ele gosta de ser ouvido. Assim como Ele gosta de ter atenção, eu gosto, Ele gosta também. Considerar o Espírito Santo de Deus. Sabe, quando você entende isso, irmão, presta bem atenção que eu vou falar isso aqui para você. Não é a duração, que às vezes as pessoas pensam, não, então tá, pastor, vou orar 1 hora amanhã. Não adianta 1 hora sem consciência dele. Não adianta você estar lá 1 hora, consciente de uma religião, mas você chegar num ambiente onde que você primeiro percebe que ele chegou, o silêncio fala mais do que 1 hora de palavra, sem consciência de presença. Nós temos que entender, e entender que quando nós, nesse momento de silêncio, ouvimos Ele, e entregamos em amor a Ele, vale mais do que 1000 palavras. É uma entrega, entenda. Relacionamento é o que, irmão? Entrega. O que nós temos que fazer? Se entregar, se render, desejar. Muitas pessoas buscam uma experiência para cultivar o que? Uma comunhão. Não é uma experiência, é um relacionamento. As pessoas às vezes ficam aguardando, nossa, pastor, vai ter encontro, então eu estou seco, né? Então no encontro eu vou me encher. Misericórdia. Enquanto você tem que chegar é cheio. Aleluia. Amém? Tem que chegar cheio, porque quem vai lá espera que você esteja cheio. Mas como que isso vai acontecer? Com amizade com o Espírito Santo. Porque se for só uma experiência, presta bem atenção, que eu vou falar com você. Se for só uma conferência que marcou a minha vida, ele vai se tornar uma lembrança. Ele vai se tornar uma lembrança. Ele não quer ser uma lembrança, ele quer ser o seu companheiro. Amém.
sabe, aquele seu companheiro, o amigo, o Espírito Santo. Ele não espera sentimentos, não. Sabe, não é no momento que você está sensível, é no momento que você percebe, peraí, tem nada acontecendo, mas Ele está comigo. E se Ele está comigo, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Por quê, irmãos? Porque eu sempre falo para os irmãos, pastor, mas não é só dentro do quarto? Não. Você está indo trabalhar para a sua casa, vai orando em línguas, vai falando com o Espírito Santo de Deus, vai profetizando, vai dando glória a Deus na rua. Aí se o povo achar que eu sou doido, deixa eles achar. Para o mundo você é doido mesmo, amém? Pelo menos para o mundo você tem que ser doido. Está lavando roupa? Lava com o Espírito Santo, vai glorificando Ele, vai falando das coisas da sua vida para Ele. Está cozinhando? Cozinha com quem? Com o Espírito Santo. Pede para Ele: esse tanto de sal, Senhor, esse tanto de arroz. Vai falando com Ele. Por que? Presta bem atenção. Porque quando você valoriza as pequenas coisas, Ele vai te colocar nas grandes. A Bíblia fala que aquele que é fiel aonde? Sobre o muito te colocará. Se você for fiel a entender, porque não, pastor, eu preciso de uma música, se não tem música, tem presença dele e está tudo certo. E quando você é consciente da presença dele, sabe o que você se torna? Um santuário dele. Glória a Deus. Vou repetir isso para você, porque você não entendeu não, senão você dá com glória a Deus. Quando você relaciona com ele no dia a dia, você se torna um santuário de Deus. Um santuário onde ele tem prazer de estar, prazer de comunicar, prazer. Por quê, irmãos? Porque quando eu entendo que eu convido ele a participar dos detalhes da minha vida, agora que a comunhão diária significa que eu vou ouvir ele em certo momento, porque ele fala. E significa o quê? Que eu faço pergunta, mas eu espero a resposta. Ele quer te dar a resposta agora, mas ele precisa do tempo, porque Deus não chega, presta bem atenção, Flávio, não chega atrasado e nem adiantado. Deus chega em que hora? Na hora certa, na hora exata, no momento que você precisava, ele chega. Mas demorou, precisava dessa demora, para quebrar a dureza, para tirar a dificuldade, para derramar colírio, para você enxergar ele, porque se ele chegasse a outro momento, você não ia ver ele. Quer um exemplo disso? Jesus com a morte de Lázaro, desde o primeiro dia, sabia que ele estava morto, mas ele disse: não morreu não, vai estar dormindo. Esperou 4 dias, para depois ir. Chegou atrasado? Não, seu irmão, não, chegou na hora certa, porque foi a hora do milagre, e ele vai chegar na hora certa. Vamos ficar de pé. Esse relacionamento não se constrói em grandes eventos, mas num ritmo constante de disponibilidade. É você pegar isso aqui, ó, presta bem atenção. O que é isso aqui, Deus? Uma agenda. O que é isso aqui? Colocar na mesa do Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, vamos agendar aqui. Não quero fazer nada na minha vida sem o Senhor tomar o controle da minha vida. Lembra? É simples, mas custa o quê? Porque custa o quê? Independência, custa soberba, custa arrogância. Porque tem coisas, irmão. Vou falar agora aqui para você. Como é o nome do jovem mesmo? Rafael. Rafael, tem coisas que o Espírito Santo vai desafiar você. E se você não for amigo dele, você não vai conseguir. Vou te dar um exemplo. Perdoar uma pessoa. Sabe que a pessoa que talvez ofendeu você, e você está naquela, eu quero é matar. O Espírito Santo fala assim: não, você não vai matar ele, porque ele é sério. Ele só está fazendo o que alguém fez com ele, agora ele achou outro para fazer, que é você. Aí o Espírito Santo fala assim: perdoa. Mas quem que perdoa?
Quem é amigo de quem? O Espírito Santo de Deus. Porque a amizade tira a dureza. Você se torna igual a ele. Você não quer que esse relacionamento tão doce, perfeito, termine por causa de uma falta de perdão. Aí você abre o coração, aí você ouve ele, você é direcionado por ele, e ele vem e derrama, porque Jesus falou algo tão poderoso no dia que ele estava indo embora, que ele falou o seguinte: olha, você está achando que vocês estão órfãos? Está nada. Eu tenho que ir para que o outro Consolador, o Espírito Santo, venha. Aleluia. E ele vai permanecer até a consumação do quê? Dos séculos. Todos os dias da sua vida ele vai estar presente. E hoje nós estamos aqui para orar. Primeiro, desejar isso. Lembra, isso não é imposto. Talvez você está aqui falando, não quero isso não. Amém. Continua, segue o bonde. Mas se em certo momento você compreende que ele é a sua vida, que você já não é mais dono de você, então agora esse momento é para você. Porque agora nós vamos orar para que Deus dê sensibilidade para nós. Porque isso aqui só tem dois caminhos: ser esquecido ou ser praticado. Porque não tem jeito, diante de uma palavra, uma decisão tem que ser tomada. Não tem jeito de falar assim, não, hoje eu não quero. Como que você não quer? Não tem opção de não querer. Ou você desconsidera, o Espírito Santo não vai ser amigo seu, ele vai estar aí oculto, mas a amizade não vai começar. Ou você vai decidir entrar agora por um caminho de relacionamento. Porque o Espírito Santo, ele não quer ser o seu contato de emergência. Você já viu que todo celular, quando perde o sinal, você entra na rodovia, o seu carro quebra, o que tem lá? Um contato de quê? De emergência. O Espírito Santo não quer ser isso da sua vida, por mais que der, mas ele não quer que seja só isso. Ele quer participar da sua vida. Agora, isso é um tipo de amizade, construção de proximidade que eu tenho que considerar ele. E considerar ele um amigo mais íntimo que eu tenho. Eu amo a minha esposa. Se você tocar nela, você arrumou problema comigo. Eu amo. Eu decidi no altar proteger ela. Se alguém falar que vai matar ela, ele tem que matar primeiro. Eu amo a minha esposa. Mas eu amo o Espírito Santo de Deus. Se tem um bloqueio, se tem alguma coisa que vai me bloquear ter um relacionamento com ele, eu acabo na hora com aquilo. Na hora. Se é para rejeitar uma coisa, eu rejeito na hora, não dói nada, porque eu amo o Espírito Santo. Amém. E o que é isso? Eu não sei o que é caro na sua vida, no sentido que você fala assim, eu não mudo porque eu sou assim, nasci assim, é o Gabriel. Mas, se você quer construir uma amizade, irmão, hoje é o dia de você renunciar a independência, a soberba, o individualismo. Hoje é a hora de você deixar tudo aquilo e desejar ser uma casa favorita do Senhor. Desejar ser um santuário onde o Senhor tem prazer de estar, prazer de falar, prazer de direcionar. Amém? E nessa noite eu quero orar com você. Você que deseja construir uma amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, quer chamar você, vir aqui na frente aqui. Se precisar tirar as cadeiras, pode chegar aí para o canto aí, mas nós vamos aqui fluir a doce presença. Prepara a música aí, vai. O Espírito Santo de Deus. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Pode vir aqui na frente, eu quero orar com você. Sabe, não é eu, não é as minhas mãos que vai trazer isso na sua vida. É uma decisão. É a sua decisão. Pode soltar a música aí, varão. É a sua decisão de querer construir essa amizade profunda com ele. O que eu falo?
pregação, essa pregação que eu estou falando, não é a pregação que enche as igrejas, não. A pregação que enche a igreja é o que... Abaixa só um pouquinho. Não é essa, não. Vai lá arruma lá. Qual que é a pregação que enche a igreja? É aquela que o coach entrou. Você pode, você vai ser feliz, você consegue. É o homem em evidência. É o homem sozinho, sem Espírito Santo, sem Espírito Santo de nada não. Que isso, orar para quê? Deixa que eu oro por você. Ô irmãos, eu sou um pastor sincero. Eu sou um pastor que prega a verdade. Eu preciso, todo domingo aqui, você pode vir. Eu prego a verdade. O evangelho simples, não tem nada de complicado nisso aqui. É simples. É tratar como ele é. É valorizar da forma que ele é. É se dispor a pagar o preço que é necessário. Quando eu converti, eu tinha 4 amigos que eram igual irmão, mas os caras eram mundanos. Eu falei, gente, se eu continuar, vou para o caminho. O que eu fiz? Acabei na hora com a amizade. Nenhum deles entendeu. Nenhum. Agora você é fanático, você é isso, você é aquilo. Não briguei, não discuti. Só eliminei aquilo que ia impedir a minha amizade com o Espírito Santo. Um deles pegou câncer. 6 anos depois. Aonde que ele foi buscar refúgio? Em quem tinha amizade com o Espírito Santo. Eu carrego essa graça de pregar o Evangelho por um Antônio, que era meu amigo. 30 dias de vida que ele teve. Depois descobri que ele tinha câncer. Eu ia para a casa dele, levava a Bíblia, ministrava a graça, falava do amor do Espírito Santo. Ele nasceu de novo. Nasceu de novo. Última passeio que deu na vida dele foi na minha casa, meu irmão. Sentou na varanda lá da nossa casa, pus lá 2 cadeiras de descanso, eu e ele, minha mãe, minha família, gente olhando as coisas, admirando, valorizando aquilo que tem valor, que é vida. No outro dia, fui na casa dele. Foi o dia da morte dele. E quando eu estava na casa dele, eu recebo a notícia que a mãe de um sobrinho meu, que era casado com o irmão da Linéia, tinha falecido. Falou, então vou ter que ir embora, vou ter que ir para o velório, vou ter que dar uma notícia para o meu sobrinho. E eu estou passando mal, mas vai em paz, depois você vem. Ok. Naquele dia foi para o hospital e lá ele morreu. E naquele dia, a mãe angustiada, e lá na emergência, os enfermeiros correndo, vendo que a aceleração do coração estava indicando que ele ia ter um infarto, e ele rindo, falou, olha mãe, eu vou morrer agora, estou indo, mas fique em paz, eu estou bem, porque eu estou vendo aqui na porta, Jesus aqui veio me buscar, Jesus está aqui ó, na porta para me buscar, e eu vou, pode ficar tranquilo, para onde eu vou, essa doença não vai me gerar dor mais, e naquele dia morreu. Essa é a consequência quando você tem uma amizade profunda com o Espírito Santo de Deus. Você se torna um canal do Espírito Santo, o bom perfume de Cristo exala e as pessoas são transformadas. E é isso que Deus espera de você, através desse relacionamento. Volta a outra música, irmão. Amigo fiel. Diante do trono, 25, acho. Coloca aí para mim. Essa canção é uma canção que fala que ele é um amigo fiel. E nessa noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Pode aumentar essa canção. Nós vamos, feche os seus olhos. Eu quero orar com você, mas você tem que desejar isso. Eu falei, não é minha imposição de mãos, não é eu que posso construir, é uma decisão sua hoje, de você ir embora e começar um relacionamento poderoso com Ele, de começar um relacionamento onde que Ele vai ser a sua própria vida, onde que você não vai começar em nada,
de ouvir Ele. Você não vai decidir nada se Ele ainda não falou. E a paz dele vai ser a sua decisão. Vai ser o hábito. Vai ser como você vai ser direcionado e guiado nos seus dias. Pode aumentar essa canção. Ô Espírito Santo, vai falando com ele. Fala com esse amigo fiel. Vai falando, Espírito Santo, eu quero essa amizade. Eu quero construir, quero pagar o preço. Ô Santo Deus, a ti, amigo fiel, consolador, tu és. Oh Santo Deus, tu és o nosso amigo fiel, Espírito Santo. Derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Vai falando com o Espírito Santo, esse amigo tão fiel, o Consolador, esse que quer guiar você, que quer levar para os melhores caminhos, que tem os melhores pensamentos acerca da sua vida, do seu propósito. O Espírito Santo está aqui. Senhor, eu correrei para ti, em teus braços de amor esconderei. Atrai-me, oh Espírito Santo de Deus, eu quero ver. Se entregue ao Espírito Santo nessa noite. Se você quiser ajoelhar, se você quiser gritar, glorificar, se entregue a esse Deus tão amoroso, o Espírito Santo de Deus. A minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Me sonhas e conheces, oh Espírito Santo de Deus, no caminho mal. Vem nessa noite sobre a nossa vida. Eis-nos aqui para iniciar esse ano, construir uma amizade, onde o Senhor se tornará na nossa vida, Senhor. Oh meu irmão, vai falando isso para o Senhor. Queremos nos entregar diante do Senhor. Oh Espírito Santo, me entregar. Eu quero derramar. Oh Santo Deus, eu quero me entregar. Eu quero derramar. Eu quero me entregar. Eu quero derramar. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Oh Espírito Santo, essa é a nossa escolha, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Meu irmão, você vai orar, vamos orar uns pelos outros. Procura um irmão aí, um homem com homem, mulher com mulher. Se você da nossa igreja, procura um visitante, ore com ele,
Fica ninguém só não. Vamos orar uns pelos outros. Você vai abençoar a vida desse irmão. Você vai declarar a próxima. Você vai declarar que ele vai ser alguém íntimo do Espírito Santo. Você vai declarar que ele vai desfrutar de um relacionamento profundo com o Senhor. Ore com ele. Um ora, depois o outro ora. Libera agora essa oração na vida dessa pessoa. Sela isso. Sela essa amizade. Declara que esse irmão vai sair daqui ansiando, desejando, sonhando